Bom dia, boa tarde ou boa noite, minhas queridas amigas e amigos do canal Ana Blatnick. Hoje eu gostaria de ler para vocês um e-mail de uma amiga muito querida que eu a conheci em Frankfurt, quando eu estava em viagem de trabalho, e ela foi casada com um ator bem famoso aí do Brasil. É claro que eu não posso dizer o nome dela nem dele, jamais, porque o foco desse e-mail que ela me enviou é uma lição de vida ou um incentivo de vida, depende de como você que vai ouvir vai interpretar. Então o foco é a mensagem dela, não quem ela é ou quem o marido foi, não é verdade? Então eu não vou dizer nomes aqui e só vou divulgar porque a história, porque ela me pediu que assim fosse, vou ler aqui para vocês, tá bom? E eu espero que isso que aconteceu com ela sirva mesmo de exemplo para quem também estiver passando por isso, ok? Fiquem com Deus, namastê, vamos à história. Oi, Ana, tudo bem? Quanto tempo, não é? Quando eu te conheci em Frankfurt, acredito que você não tinha ainda um canal no YouTube. Fico muito contente por você ter iniciado esse trabalho positivo. Eu quero contribuir com a minha história, que um pouco dela você já conhece. Por favor, faça a narração dela em seu canal para inspirar outras mulheres que passam pelo mesmo problema que eu passei e venci. Ser casada com alguém famoso é realmente algo difícil quando se é alguém do anonimato. Você, Ana, sabe quem é o meu marido e sabe como ele é famoso no Brasil. Confio plenamente na sua descrição. Queridas amigas, conheci meu príncipe encantado em uma peça de teatro apresentada em minha cidade. Claro, eu não era e nem sou atriz. Logo, fui para assistir à peça. Eu havia reservado um assento bem perto do palco. Então, começou a peça. E lá estava ele, o principal. Lindo, muito lindo. Fiquei hipnotizada, pois na TV é uma coisa, ao vivo é outra coisa. Enquanto ele representava, acredito que minha expressão de encantamento era impossível de não ser notada. E às vezes, o olhar dele cruzava com o meu. E quando isso acontecia, eu sentia o meu coração disparar. Fiquei ali a peça toda, encantada pela beleza daquele ator. No final da peça, os fãs poderiam entrar no camarim para tirar fotos com o elenco. Eu nunca fui tiete, sabe? De ninguém. E não estava disposta a entrar numa fila enorme só para tirar foto com um famoso. Por mais encantada que eu estivesse, não era minha praia. Tinha bem claro dentro de mim que aquilo era só um sonho mesmo. Como algo impossível que não poderia acontecer, imagina, aquele ator famoso e eu, uma anônima. Então, me dirigi para a saída. Até que alguém bateu em meu ombro e eu me virei para ver quem era. Era uma moça que trabalhava com o elenco, me perguntando se eu poderia esperar um pouco lá dentro. Eu perguntei por quê. Ela disse que alguém da produção gostaria de falar comigo. Achei aquilo estranho, mas concordei. Não vi nada demais, a ponto de não ir. E talvez eu pudesse ver ele de perto novamente. Fiquei 1 hora lá sentada na salinha esperando. Já estava aborrecida pensando, quer saber de uma coisa? Palhaçada, eu vou embora. Mas aí a moça voltou e pediu mais uma vez para eu acompanhá-la. E para minha surpresa, fui levada até o camarim dele. Quando entrei, e ele estava lá parado de pé, me viu e sorriu, todo simpático, e já veio na minha direção.
Olá, obrigado por ter vindo aqui prestigiar a nossa peça. Você gostou? Enfim, frases amigáveis e simpáticas. E eu, paralisada e vermelha, só concordava com tudo que ele perguntava. Até que, devido à simpatia dele, comecei a destravar e a conversar com ele. E sim, realmente, quando os nossos olhares se cruzavam, ele realmente estava me notando e me disse que eu era muito bonita e que eu havia lhe desconcentrado várias vezes lá em cima do palco, de tão fixo que era o meu olhar nele. E por isso, no final da peça, ele pediu para a produtora ir até mim e me convidar para um meeting. E foi assim o nosso primeiro contato. Após esse dia, trocamos número de telefone, nos adicionamos nas redes sociais e passamos a ter contato um com o outro. E 3 meses depois, que ele me pediu em namoro, eu já estava completamente apaixonada por ele e aquele jeito todo vivo, todo ativo que me encantava. 1 ano e meio depois, noivamos. Com o total de 2 anos e meio juntos, nos casamos. Bom, dizem que namoro é o treino para o casamento, que é a fase quando você pode conhecer a pessoa e decidir se vai querer estar com ela em uma união ou não. Bem verdade isso, bem verdade. Mas você precisa estar atenta sempre aos sinais, não ignorá-los pelo fato de estar apaixonada. Ele às vezes dava uns indícios de ser ciumento, mas nada tão grave. Às vezes falava algumas coisas que me desagradavam, mas depois compensava com alguma gentileza. Fazia também uns draminhas para me convencer quando queria que eu fizesse algo, ou seja, me manipulava bem de leve. Eu talvez maquiava as situações por viver encantada com o fato de um famoso ser o meu namorado. Os lugares que ele me levava, as pessoas que eu era apresentada, tudo era como um conto de fadas para mim. Mas então, aos 6 meses de casada, que foi mais ou menos na época que eu te conheci, não é, Ana, lá na Alemanha, ele começou a ficar estranho, do tipo ciumento, inseguro. Eu flagrava às vezes olhando meu telefone. Ele contratou uma segurança para mim, sim, mulher, e começou a falar coisas que não coincidiam com a pessoa que eu havia me apaixonado, coisas do tipo, te fiz princesa e agora sofro com isso. Nossa, não precisa sorrir tanto para dizer um simples oi. Não, você não vai comigo na premiação. Coisas desse tipo. Ele começou a me presentear com roupas mais discretas e também começou a controlar os lugares que eu poderia frequentar. Uma vez, umas atrizes amigas dele vieram em nossa casa nos visitar. E eu, como era pessoa de interior, que ajudava a mãe em casa nos afazeres, sabia fazer muitos quitutes gostosos. Então fui para a cozinha e preparei um banquete, pois gosto de cozinhar. Não tenho medo mesmo de sujar minhas mãos na cozinha. E 2 das atrizes vieram acompanhadas de seus namorados. E quando estávamos todos à mesa, rindo e conversando, ele bateu a mão no copo de vinho que caiu em mim. Eu precisei ir e me trocar. Pedi licença e fui para o meu quarto escolher outra roupa. E nisso, ele entrou atrás de mim. Eu até me assustei. Eu disse, amor, as visitas. Você deixou eles lá sozinhos, amor, que rude. E ele respondeu, você pensa que eu não percebi? Você flertando com os caras? Nunca mais convido ninguém para vir aqui. Infelizmente, você não tem modos para receber os meus amigos. Se eu não derrubasse esse vinho em você, você não viria trocar essa roupa vulgar. Não sei por que essa necessidade de se exibir. Você já tem o seu homem. Respeite o homem das outras. Respeite o seu marido. Vê se agora coloca uma roupa decente.
Eu fiquei chocada. Minha roupa não tinha nada demais. Não era uma roupa vulgar. Era um vestido até os meus joelhos, com o ombro tomara que caia, onde só o meu colo ficava exposto. Fiquei lá, por alguns segundos, paralisada. Ele desceu de volta e, como um excelente ator que era, sorrindo para todos como se estivesse tudo bem. Desci, pois, como eu comentei anteriormente, sou pessoa de interior e minha mãe sempre disse, não faça desfeita para as visitas. Desci vestida desta vez com um conjunto que ele havia comprado. Tudo bem para mim, eu não estava com intenção nenhuma de me oferecer para ninguém. Mas as meninas perceberam a mudança de estilo. Realmente aquele não era o meu estilo. E com certeza elas entenderam o que havia acontecido. Acho também que elas já o conheciam bem melhor que eu. Ele me olhou, sorriu e disse, amor, tem mais vinho? Como se nada tivesse acontecido. Eu dei um sorriso sem graça e respondi, sim, amor, tem, vou servir. Esse evento foi o primeiro de muitos, onde ele me humilhava com palavras, me acusava de ser oferecida e, claro, depois agia como se estivesse tudo normal. Um dia, meus pais vieram nos visitar e com eles meus 2 primos. E eu nunca esqueço da expressão dele quando viu meus primos. Extremamente furioso por dentro e sorrindo para eles por fora, dizendo, sejam bem-vindos. Abracei meus pais e quando abracei meus primos, senti um beliscão na minha costela. Me virei imediatamente. Era ele ali colado em mim, ainda sorrindo. Pedi para a nossa ajudante acompanhar meus pais e meus primos para os quartos de visita. E assim que eles subiram, ele me pegou pelo braço e disse, você nunca mais abrace um homem que não seja eu ou seu pai, entendeu? Gente, eu havia sido criada em uma família muito unida. Meu pai e minha mãe nunca me encostaram a mão. Sempre em nosso lar houve muito diálogo, muita democracia. Então eu não conseguia reagir quando sofria esse tipo de pressão ou ameaça. Eu ficava totalmente sem ação. Eu amava aquele homem e não entendia as informações que chegavam ao meu cérebro. Do tipo, eu amo, ele é o meu amor. Mas por que esse olhar de ódio, essas palavras duras, o que é isso? As informações só desencontravam em minha cabeça. Isso começou a me deixar depressiva, eu já não queria mais sair, me arrumar, evitava contato com as pessoas com medo dele achar ruim. Meu contos de fada havia virado um pesadelo. Tomei coragem e pedi o divórcio. Mesmo que aquilo rasgasse o meu coração, e acredite, partiu meu coração. Eu não merecia ser tratada daquela forma. Era uma boa esposa, eu o respeitava e não era justo eu mudar a minha natureza só por culpa dos ciúmes doentio dele. Meus pais não haviam me criado com tanto amor para um homem que não fez parte da minha história lá atrás só chegar e se apossar assim da minha vida. Eu não contava para ninguém o que sofria com ele e como ele era. Para minha família, ele era um bom marido, carinhoso. Eles acreditavam na representação dele. Nem para minha mãe, que sempre foi minha melhor amiga, eu contei. Eu não queria decepcioná-lo, deixá-la preocupada. Aos poucos, ele foi me afastando de todos que eu amava. Foi me envolvendo numa bolha onde só ele poderia ter acesso a mim. Não, eu não aceitava, mas sempre preocupada querendo evitar brigas, eu acabava cedendo. Eu tinha que dar um basta. Não havia cometido nenhum crime para viver em uma prisão em vida.
Foi um dia que eu disse que queria me divorciar, ele me olhou tão profundo que eu vi o inferno naqueles olhos. E irado, me deu um tapa no rosto, mas tão forte que meu ouvido direito tapou na hora. Eu caí, perdi o equilíbrio e ele começou a gritar que agora que eu havia subido na vida, que isso significa? Queria deixá-lo para me envolver com alguém talvez mais famoso que ele, mas que antes disso acontecer, ele me mataria. Saiu do quarto e trancou a porta por fora. Eu fiquei lá no chão, encolhida, chorando. Isso era umas 2 horas da tarde. Ele voltou, era mais de meia-noite, cheirando álcool. Fiquei o dia todo lá, trancada. Eu poderia ter ligado para alguém, mas fiquei pensando se valia a pena expor o meu marido. Não tive coragem. Eu não conseguia desejar o mal para ele. Achava, coitado, está doente. Minha família vivia em outro estado. Ali na cidade onde morávamos, eu não tinha ninguém. Hoje percebo a estratégia dele de me afastar de todos. Então ele deitou na cama, me abraçou e começou a chorar. Pediu perdão, disse que a culpa era toda minha, que eu virava a cabeça dele, que eu era muito bonita e que ele não conseguia nem pensar em me perder ou me ver com outro homem, que eu era dele, só dele, e que, por favor, que eu me comportasse para que nunca mais aquilo voltasse a acontecer. Graças a Deus, começou uma novela e ele foi escalado. Então fomos para o estado onde ela seria gravada. Lá não tinha como ele me prender como fazia em nossa casa, que era cheia de seguranças que recebiam ordens apenas dele e não minhas. Ali eu senti esperança. Fiquei só esperando uma oportunidade até que certa manhã as meninas do elenco queriam ir a uma feira nativa para comprar lembrancinhas e me convidaram. Muito contrariado, ele concordou que eu fosse, pois tinha que continuar na sua atuação de bom marido. Fomos. Chegando lá, eu convidei uma delas, que é uma pessoa muito discreta e boa, uma atriz já experiente e muito respeitada. Eu a convidei para ir ao toalete comigo. E quando saímos ali do grupo, eu pedi a ela que, pelo amor de Deus, me ajudasse, que eu precisava fugir. E contei tudo para ela, não tive vergonha. Contei tudo. Ela não podia acreditar no que estava ouvindo. Eu pedia pelo amor de Deus tremendo. Ela pegou o celular, chamou um táxi, deu o cartão de crédito dela na minha mão e disse: vai para a cidade, usa o que você precisar, volta para sua família, que eu me viro com as meninas e com ele. Entrei dentro daquele táxi e só desci 120 quilômetros depois em uma pousada que o taxista conhecia. Paguei a corrida o triplo que ela valia, de medo daquele homem voltar e contar para ele onde eu desci. Eu entrei na pousada só para me orientar mesmo. Eu estava tão nervosa. Só tinha comigo a minha bolsa e a roupa do corpo. Ao invés de ir para o aeroporto, eu fui para a rodoviária, pois, com certeza, quando ele soubesse que parti, ele iria com os seguranças dele atrás de mim. Tomei 2 ônibus naquele dia até trocar de estado. Meu celular não parava de tocar, então deixei desligado. Fui para o aeroporto e peguei o primeiro voo que fosse para a capital do estado onde meus pais viviam. Nem sei, eu parecia uma louca sem rumo, morrendo de medo dele convocar a imprensa, dizer que eu fui sequestrada, vir polícia atrás de mim. E me preocupei também com a atriz que me ajudou. O que ela havia dito a ele? Trabalhavam juntos na novela, não queria prejudicá-la. Então, quando cheguei na capital do meu estado, liguei o telefone e tinha muitas ligações perdidas dele. Só então, bem longe dele, eu retornei a chamada. Atendeu na hora. Amor, onde você tá? Por que você fez isso comigo? Eu perguntei, o que eu fiz? Porque eu queria saber o que a atriz havia dito a ele. Não queria comprometê-la. Ele, não seja cínica.
Você mandou a fulana de tal me avisar que você iria para tal cidade comprar umas coisas. Como? Se você não conhece nada por aqui. Com quem você está? Manda sua localização que eu vou mandar te buscar agora. Então eu disse, você nunca mais vai mandar ninguém me buscar. Você nunca mais vai encostar em mim. E eu não quero mais ouvir você, ver você. Suma da minha vida e faça um favor a si mesmo. Vá se tratar. Eu estou bem. Voltei para minha família. Não quero nada de você, só o divórcio. Mas se você se negar, então eu vou à polícia dar queixa de você e vou à imprensa jogar seu nome na lama. E desliguei. Eu renasci. Respirei tão profundo e aliviada, senti que tirei uma tonelada das costas. Claro que ele depois continuou insistindo, ficou louco, mas era profissional o suficiente para não abandonar o trabalho por conta disso. Até que 2 meses depois ele enviou os papéis para minha advogada e eu assinei. Eu sofri demais, eu sentia a falta dele, tinha impulsos de querer voltar para a nossa casa. Fiquei com muito medo de ninguém mais me querer nessa vida. Não foi fácil mesmo, mas graças a Deus eu resisti, porque eu sabia que ele não iria mudar. E eu me convenci que eu merecia mais que aquela vida sufocante. Procurei, é claro, uma psicóloga e o apoio de minha família, o que foi muito importante. Principalmente meus pais, que eu sei que só desejam o meu bem. Hoje em dia, terminei minha faculdade que eu havia trancado o curso, trabalho na minha área e vivo feliz sozinha. Ele ainda tenta contato comigo, mas eu o ignoro. Doença vencida nos deixa imunizadas. A minha mensagem para você, mulher, que passa por essa mesma situação que eu passei, agressão e desrespeito, é: não aceite o argumento que você é a culpada de te baterem ou humilharem. Ninguém tem esse direito. O seu corpo não pertence a ninguém. E lembre-se que você é sim capaz de viver sem o teu agressor. Não importa seja ele rico ou não, famoso ou anônimo, se te agride, não merece o seu amor nem o seu respeito. E não, ele não vai mudar, pois você é a presa e ele o predador. Seja corajosa e retorne à vida que você tinha antes do seu agressor entrar nela. Ainda que tenha sido uma vida difícil, entenda que você é capaz de recomeçar. Vá sim até a polícia, peça ajuda, faça barulho se precisar, suma se precisar. Filhos, eles crescem e vão viver a vida deles. Pior que não ter um pai presente é assistir a mãe ser agredida. Isso é mais traumático. Então, não se apoie na desculpa de ter filhos com o agressor ou de não poder se sustentar sem ele, ou na esperança de que um dia ele vai mudar. Sabe, a vida passa e passa bem rápido. Talvez quando você olhar para trás, metade dela já se foi e você não conseguiu ser feliz por culpa da doença do seu agressor, pois amor não machuca, amor não destrói, amor é algo sublime, nobre, onde você é feliz mesmo passando por dificuldades e não o contrário. Viva sua vida, esse é o seu direito, nada menos que isso. Desejo a todas uma linda vida. Ana, muito obrigada pelo espaço, com amor. Não vou dizer o nome dela, mas essa é a carta da nossa amiga. Espero que tenha ajudado algumas de vocês. Um forte abraço, tchau.